Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Hoje nós vamos continuar com o assunto sobre formulários reativos e nós vamos aprender um assunto um pouquinho mais avançado, que é como criar um campo de input customizado para que a gente possa reutilizar esse campo em todo o nosso projeto. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso formulário, que já tem alguns campos, principalmente os campos de input texto, que são bem simples, esse código aqui praticamente se repete. Então, por exemplo, o campo nome tem esse código, o campo e-mail tem esse código também. A gente colocou algumas validações a mais aqui. O campo de confirmar e-mail também é basicamente a mesma coisa, mas modificando, né, qual que é o nome do campo, a label do campo e as validações. Mas o código base é o mesmo. Para deixar o nosso código HTML aqui um pouco mais limpo, como vocês podem ver, 180 linhas de código aqui mais ou menos, um pouquinho mais. Eu também já fiz o refactoring para poder utilizar o novo componente de erro no lugar daquele app control erro. Então, o formulário está todo refatorado. Vocês podem pegar o código no GitHub, como sempre. E a gente pode refatorar um pouco mais para deixar ainda mais limpo o nosso código e caso no futuro algum comportamento da aplicação mude também, a gente só muda o nosso componente e todos os campos da aplicação vão ter o mesmo comportamento, mantendo a consistência. Então, aqui no nosso projeto, dentro do nosso módulo compartilhado, eu vou criar um novo componente. A gente pode utilizar aqui o NGGC, que a gente já utilizou bastante aqui no curso. Eu vou utilizar essa extensão, que é o Angular Doc. Clicando aqui em Schematics, Angular, eu vou criar um component. E esse componente eu vou chamar de Input Field, ou campo input. Você dá o nome que você quiser. Então, ele vai rodar aqui o NGGenerate Component dentro do Shared. Criou aqui com o meu CSS, HTML, o teste básico e também o componente, e também modificou o Share Module, que a gente consegue ver aqui no VS Code, no verdinho. Ele adicionou o import aqui em cima e adicionou aqui na declaração também. E eu vou aproveitar e colocar no Exports para a gente poder utilizar esse campo no nosso módulo de Dataform, já que é um módulo diferente. Então, temos aqui o nosso componente criado. E eu vou começar aqui copiando esse código para eu ter um código base. A partir daí, a gente começa a modificar. Então, eu vou abrir aqui o meu input field e vou colar aqui. Aplica CSS erro. Nós temos aqui duas opções, e aí tudo vai depender de como você está fazendo o design do seu projeto, quais são as outras classes que você vai criar também. Então, nós podemos passar esse aplica CSS erro para dentro do nosso input field component, ou então a gente pode passar isso como input, o input sendo um property input, que vai ser um boolean, para mostrar se aplica o erro ou não. Então, aqui até como uma forma também da gente poder expor a parte de CSS, eu vou colocar aqui no meu input, vou começar aqui então criando um input, que não pode esquecer de importar aqui em cima no Angular Core também, que vai ser o classe CSS. E eu vou deixar aqui a minha classe CSS. Não vou colocar tipo nem nada. Voltando aqui para o meu input field, para o ngClass, eu vou então continuar aqui com property binding, só que agora eu vou colocar com a classe CSS. Então, já foi o meu primeiro refactoring. Aqui eu posso tirar essas divs aqui, que a gente pode depois controlar isso no próprio formulário. Então, aqui eu vou formatar para identar bonitinho. E continuando aqui nessa linha de label, nós temos o for nome. Esse nome é um atributo específico. Então, aqui que faz a referência para o ID. Então, aqui eu vou fazer um outro input para que a pessoa que estiver desenvolvendo passe essa informação também para o meu campo. Vou colocar aqui ID e, nesse caso, vai ser uma string. Eu vou tipar. Então, aqui, o que eu posso fazer é esse for. Eu preciso passar o ID. Só que, se eu fazer apenas um property bind aqui, não vai funcionar direito. Se a gente voltar lá nas aulas de property bind no início do curso, a gente vai ver que para certos atributos a gente precisa utilizar o attr ponto e o nome do atributo,
que aí o Angular vai saber como fazer o property binding. E o for da label é um deles. E aqui no ID também, eu vou fazer um property binding do ID, a minha variável ID. Então, já melhorou um pouco. O class control label é do Bootstrap, não precisamos mudar. E a label aqui, que é o nome. Então, aqui nós vamos ter um outro input, que aqui eu vou botar como label, que também vai ser uma string. E voltando aqui para o HTML, aqui eu posso fazer agora uma interpolação, colocar aqui label. Indo aqui para a linha de input, o tipo, se você quiser, também pode colocar aqui, ó, input tipo ou type. E o padrão eu vou deixar como text, que aqui vai ser uma string. Nesse caso, a gente não precisa fazer isso daqui, porque o próprio TypeScript está vendo que essa variável está recebendo uma string e automaticamente vai fazer a tipagem, como a gente pode ver aqui, que é uma string. Então, você também faz um property bind aqui com a variável tipo para deixar essa parte dinâmica também. Depois nós temos o form control name. Nesse caso, como aqui nós estamos criando o nosso próprio campo de input, o que nós queremos fazer aqui, vou voltar aqui no data form, é que depois a gente possa utilizar o app input field dessa maneira aqui. E aí sim, nós vamos passar, por exemplo, o form control name aqui nesse campo para poder associar. Então, essa que é a ideia da gente ter o nosso campo customizado. Então, nesse caso, esse form control name vai sair daqui, porque isso vai ser feito na hora de utilizar. E a gente pode utilizar esse campo tanto em formulário reativo, quanto formulário template driven também. Vai funcionar para os dois. O placeholder, se vocês quiserem, também pode criar aqui um outro input para o placeholder. Eu vou remover, mas vocês podem deixar esse código mais completo possível da maneira que for necessário. Vou simplificar aqui por questões do exemplo. E, terceiro lugar, nós temos aqui esse app error message que recebe o controle. Nesse caso, está recebendo o form control aqui do nosso campo. Então, esse vai ser um outro parâmetro também, que vai fazer aqui um input, e aqui eu vou chamar de control. Não vou tipar nem nada. Aqui, então, no lugar de formulário.get, isso vai ser passado aqui. E a label, para a gente colocar, por exemplo, nome é obrigatório, eu vou aproveitar e vou reutilizar essa label aqui. Então, aqui eu vou colocar um property binding e vou botar a label. Então, o código fica bem genérico e bem reutilizável. Então, nós temos a classe CSS, o ID, a label, o tipo e o controle. Então, aqui exemplificando o nosso data form, nesse caso, nós vamos ter aqui o form control name, que vai ser o nome, nós ainda vamos fazer essa lógica. Nós vamos ter aqui o outro campo, que é a classe CSS. A classe CSS, vou botar aqui embaixo para ficar mais organizado. Essa classe CSS, eu vou fazer aqui também o property binding. E aqui eu vou fazer o binding aqui no aplica CSS erro, passando o nome do campo, que nesse caso é nome. Em terceiro lugar, nós precisamos do ID. E o ID aqui pode ser, vou botar aqui o nome. Não vai precisar aí de input, já porque é uma string, não estou fazendo nenhum bind com nenhuma variável. O label, aqui nós também vamos precisar. Aqui o label vai ser nome mesmo. Depois nós temos o tipo. O tipo, como aqui é string, eu nem preciso passar, já que essa variável está sendo inicializada. Mas se eu quisesse, por exemplo, passar como e-mail, poderia botar aqui o tipo como e-mail, ou tipo password, enfim, quaisquer tipos que são suportados pelo HTML5. E no final nós temos o control. O control aqui também vai ser bem parecido com o que nós temos aqui. Então, vai ser isso daqui. Então, para qualquer campo de input que a gente tenha no formulário, a gente vai poder passar uma classe aqui também. Então, essa aqui, vou passar essa classe do SM12 para poder ocupar a linha horizontal toda. E nós temos aqui o campo, aqui é field. O campo app input field no lugar de toda essa linha aqui. Identado vai ter
3, 4 linhas, e aqui já dá para economizar bastante coisa. Imagina agora um formulário com muitos campos, a gente tem aqui também um formulário um pouco mais limpo e mais fácil de ler do que ter esse monte de código aqui do Bootstrap ou qualquer outro framework que você esteja utilizando. Só para questões de teste, eu vou tirar esse form control name aqui, para não dar erro, e eu vou fazer um ngserve no terminal só para ver se até agora o código está compilando e qual que vai ser também o output na tela para ver se também está tudo ok. Aqui na tela nós temos o campo nome, que vai ser parecido com o de baixo. Como eu falei, vocês podem passar o placeholder também como outro campo de input. Pode utilizar também o Bootstrap, tem aquele texto de ajuda. Enfim, vocês podem melhorar isso da maneira que for necessário para o projeto de vocês. Não tem nenhum erro no console, o que indica que nós estamos no caminho certo. Só que agora o que eu quero fazer é que a gente possa passar o form control name, no caso do formulário reativo, ou então algum ngModel para formulário template driven, que seria isso daqui. Da maneira que está isso daqui, não vai acabar funcionando, e deu um erro também falando que não tem nenhum value accessor para o form control com o nome de nome. Então, o Angular ainda não sabe como fazer o link entre esse campo, o valor desse campo, com o campo do formulário nome, que é isso que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer aqui um Ctrl C para parar o Angular CLI e a gente vai começar a trabalhar nisso agora. Então, como é que a gente faz para ter esse tal do Value Accessor? O Value Accessor é uma interface do Angular, do pacote de formulários. Então, vou vir aqui na documentação. Então, aqui, ó, Control Value Accessor, que é essa interface. E o nosso campo aqui, que é o nosso Input Field Component, vai precisar implementar essa interface. Então, é essa interface que vai ajudar a gente a transformar o nosso campo em realmente um campo de input HTML para que o Angular possa utilizar. Eu posso tirar esse ng-oninit, eu não vou utilizar o ng-oninit, então eu vou deixar aqui o meu código um pouquinho mais limpo, já que eu não vou fazer nenhum uso dele. E vou colocar aqui o implements control field value accessor. E esse campo é do pacote do Angular Forms. Então aqui, pronto, tem um import aqui também. E vocês vão ver que agora vai dar outro erro, por quê? Nós precisamos implementar a interface do Control Value Accessor, implementando esses 4 métodos aqui, que é o WriteValue. Esse método, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse método WriteValue, ele é o responsável por setar o valor, que é quando a gente faz campo.value. Então, ele é o responsável por isso. O RegisterOnChange, esse é um método que é responsável para falar para o Angular toda vez que o valor muda. Relembrando o conteúdo da aula passada, a gente viu que cada campo ele tem o state changes e também tem o value changes, que a gente pode escutar. A gente também precisa falar para o Angular sempre quando o campo mudar. O RegisterOnTouched, que a gente vai falar também para o Angular toda vez que esse campo ganhar foco. E no final, a gente tem para o setDisableState, que é para falar para o Angular quando esse campo está desabilitado, que aí o usuário não vai conseguir imputar nenhum novo valor. Então, aqui no VS Code, eu posso implementar a interface que automaticamente já vai colocar aqui a assinatura para mim. Eu vou seguir aqui recomendações e vou deixar a declaração de propriedades primeiro aqui na minha classe, vou deixar o construtor em segundo e após o construtor é que eu vou deixar os meus métodos, porque assim fica um pouco mais organizado. Então aqui tem os 4 métodos e a gente vai começar a implementação. Primeira coisa que eu vou escrever é o WriteValue. O WriteValue é quando a gente vai escutar qual que é o valor desse campo de input. Para me ajudar com essa tarefa, eu vou criar aqui uma outra propriedade privada, que vai ser o meu innerValue, ou seja, vai ser o valor que eu vou estar utilizando somente no escopo dessa classe. Aqui eu vou criar mais uma propriedade, que vai ser a minha propriedade value, para eu poder acessar, por exemplo, campo.value. Eu vou criar aqui o get primeiro, então vai ter aqui value. Nós já falamos como que o TypeScript trabalha com getSet. Eu vou fazer o return
do meu inner value, apenas vou retornar esse valor aqui. E lembrando que quando a gente for fazer o acesso, a gente não faz get value, tá vendo? Nem existe, mas sim o value. E aqui, novamente, eu também vou criar o set value. Eu vou controlar como que o valor vai ser setado. Eu vou passar um valor qualquer, vou deixar como N mesmo. Vou fazer uma verificação aqui. Se o valor for diferente do inner value, é que eu vou modificar o inner value. Por que eu quero fazer isso? Porque aqui nós vamos ter que sempre falar para o Angular quando o valor mudar. E se o valor for o mesmo, não tem por que a gente disparar o evento de que o valor mudou. Então, essa condição vai ajudar a gente nisso. Aqui, então, eu vou fazer o meu inner value receber o V de value. E aqui, eu vou avisar para o Angular que esse valor foi modificado. Então, eu vou botar aqui o meu to-do. Para fazer isso, eu vou criar apenas aqui um placement, apenas uma função falsa para me ajudar nessa tarefa. Depois, quando o Angular instanciar esse componente, o Angular vai colocar a lógica que for necessário. Mas, por enquanto, eu vou botar aqui onChange callback. Essa função vai receber qualquer valor. Vou botar aqui o underscore, que é qualquer valor n. E essa função, ela é void e ela vai executar aqui uma função vazia. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas depois o Angular vai tomar conta disso para a gente. Por enquanto, eu vou deixar uma função vazia mesmo. E aqui eu vou aproveitar já que a gente tem o touch e tem o callback. Então, onTouched callback. E aqui eu vou chamar onChange callback e vou passar o novo valor. Então, tá aqui o nosso set value. Nós temos o construtor, que não vai ter nada. Se você quiser, pode até tirar aqui também. As minhas funções dummy, que depois o Angular vai tomar conta. E agora eu vou começar a implementar essa lógica aqui. A primeira delas vai ser o write value. Então, aqui, se esse value, aqui eu vou botar como um novo V. Se o value for diferente do inner value, aí sim eu vou setar o novo valor, porque também não tem o porquê da gente ficar setando os valores caso eles não tenham sido modificados. Vou fazer aqui de novo meu inner value recebendo V. Vou fazer o que eu fiz novamente ali em cima, o change callback. Se vocês quiserem, podem até também chamar essa função set value aqui também, não tem problema nenhum. Poderia fazer aqui, por exemplo, o this.value recebendo V também, que funciona da mesma forma, já que isso daqui vai chamar a função setValue. No register onChange, o que eu vou fazer é a minha função de callback vai receber a função que está sendo passada. Por isso que eu falei que depois o Angular ia tomar conta para a gente. E aqui dentro também do touched é a mesma coisa. OnTouched callback vai receber a função que o Angular vai passar para a gente depois. E o disabled state, aqui eu vou criar uma outra funçãozinha, até para o usuário também, no caso a pessoa que está desenvolvendo, poder passar. Vou colocar aqui, ó, is read only, que inicialmente vai ter o valor de falso. Então, aqui no set disable state, eu vou pegar o isReadOnly e vai receber se está desabilitado ou não. E aqui no meu campo de input, novamente, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou criar o read-only, que é do próprio HTML. Então, vou botar aqui o read-only. E eu vou fazer a propriedade para o meu isReadOnly, que foi o que nós colocamos aqui, que é para desabilitar. Nesse caso, a gente vai ter a lógica aqui também. Por algum motivo, caso esse valor fique undefined, o que eu sempre gosto de fazer é colocar aqui duas negações, 2 pontos de exclamação, porque se esse valor for undefined, a gente já transforma isso para boolean e depois sempre vai retornar um valor de true ou false. Então, garante apenas que é true ou false, ou não nulo, ou não undefined, ou qualquer um daqueles outros valores que o JavaScript considera como true ou false. Então, aqui eu vou até colocar um pouquinho mais para baixo. E, por último, a gente precisa linkar aqui esse valor do input com o nosso inner value ou o nosso value. Para fazer isso, eu vou voltar aí para o template driven,
ou seja, para o Two-Way Data Binding, para me ajudar de forma fácil aqui com essa tarefa. Então, para fazer isso, eu vou fazer o ngModel, que a gente já aprendeu também, e vou fazer aquela sintaxe de banana na caixa. Então, eu tenho a caixa e tenho a banana, e aqui eu vou fechar a banana e vou fechar a caixa. E nesse caso, nós vamos associar aqui com o próprio value. Então, aqui a gente consegue pegar o valor, setar o valor e vai fazer isso com Two-Way Data Binding. Para essa parte, estamos ok. Agora, o último passo, que é realmente transformar isso em um campo de input de formulário. O que acontece? O Angular ele tem um token específico, que é o ngValueAccessor, que é o que vai transformar o nosso componente em um campo de input. O primeiro passo, que foi implementar o ControlValueAccessor, a gente já fez. O segundo passo é fazer com que o Angular entenda toda essa nossa lógica. Para fazer isso, a gente precisa colocar aqui no Providers qual que é o Providers do ngValueAccessor. Para facilitar aqui, eu vou declarar uma constante. Essa constante eu posso chamar do que eu quiser. Então, vou botar aqui, ó, input field value accessor. Então, vou botar aqui tudo em caixa alta. Vou botar aqui do tipo n e vou botar aqui a minha atribuição. E vai ser esse token aqui, essa constante, que nós vamos colocar aqui no providers da classe. Então, aqui vai ser o array e eu vou declarar esse input aqui em cima. O que nós vamos fornecer? Então, aqui eu vou botar o meu provide, que vai ser o ngValueAccessor do Angular, que também pertence ao Angular Forms. Eu vou pedir para usar uma classe em específica, que é essa minha própria classe aqui. Então, aqui, useExisting. Nesse caso, eu vou fornecer a própria instância, a própria referência dessa classe. Para isso, no Angular, existe uma função chamada de forwardRef. E, nesse caso, essa função ela vai ser void, vai ser vazio, que vai receber esse próprio campo de input aqui. Então, essa parte aqui é como se fosse uma receitinha de bolo. Caso vocês criem um outro componente, vai ter toda essa lógica aqui do WriteValue, RegisterOnChange, OnTouched e o setDisabledState. E, além disso, vai precisar desse provider também. Então, vocês podem copiar isso daqui, basicamente. Pode trocar o nome aqui em cima e pegar qual que é o nome novo do input. Então, vocês podem criar campos customizáveis de select, combo box, radial button, checkbox, enfim, o que for necessário. E uma última configuração também, eu vou botar esse multi-true, porque quando nós estamos fornecendo um serviço, quando nós estamos fazendo um provider, existe o token. Nesse caso, o token é o ngValueAccessor. Numa aplicação Angular, a gente vai ter vários providers e pode ter várias instâncias desse mesmo token. Então, para isso, eu vou botar esse multi-true, porque para esse campo aqui, eu quero utilizar esse em específico, que é para o token ngValueAccessor. Mas para um outro campo, pode ser que o Angular automaticamente faça também esse provider e vai fazer com a classe específica que o Angular fizer a configuração. Então, para não misturar as coisas e para dar nenhum erro, e a gente não fazer nenhuma bobagem, é sempre bom colocar esse multi-true aqui para quando fizer o token do ngValueAccessor. Então, com isso, agora sim, o Angular vai entender o form control name, nome, aqui a gente vai conseguir pegar o valor também. A gente pode utilizar esse ngValueAccessor com um campo customizado, ou então podemos também criar uma diretiva. Vocês vão ver em vários exemplos da internet, principalmente campos de máscara, que são através de diretivas e não de campos customizados. Nesse caso, vai também ter o ngValueAccessor. E para cada campo de input, e isso é uma informação muito importante, a gente apenas pode ter um ngValueAccessor. Então, eu não poderia utilizar nesse campo customizado nenhuma diretiva de nenhuma biblioteca que eu pegar da internet que já tenha implementado o ngValueAccessor. Então, teria que fazer uma implementação do zero ou utilizar apenas a diretiva ali em cima, diretamente aqui no meu formulário. E para eu terminar de testar,
Eu vou comentar aqui esse campo para não ter dois campos apontando lá para o mesmo campo, né? E eu vou fazer novamente aqui o meu ng-serve. Compilou com sucesso. Vou fazer aqui o refresh, não tem nenhum erro no console, o que é bom. E vou aqui digitar um campo. Vou passar isso aqui para o lado. Eu tenho aqui o campo Loiane. Aqui acho que está dando o erro de validação. Cadê o Dataform Component que a gente colocou numa aula passada? Aqui o Max Length. Vou deixar o Max Length 35 para poder facilitar. Tem aqui, escrevi Loiane. Agora vamos ver, hora da verdade. O valor agora está como Loiane e eu estou utilizando o campo customizado. Essa parte de mostrar a validação a gente vai ver mais na próxima aula. Nós vamos criar uma classe utilitária para utilizar em todos os nossos formulários e aí a gente vai consertar a parte da mensagem de validação. Então é isso, estamos utilizando aqui o nosso campo customizado, utilizando o Form Control Name. E se a gente quiser, também pode utilizar aqui um ng-model e utilizar esse mesmo campo App Input Field em qualquer formulário template driven também. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!